Pessoal, nós vamos falar agora sobre as formalidades da prisão. Qualquer prisão. Nós não estamos falando especificamente de nenhum tipo de prisão cautelar, nós estamos falando das formalidades em geral que se aplicam a qualquer prisão. Essas formalidades estão previstas a partir do artigo 283 do Código de Processo Penal. E esse artigo 283 estabelece que ninguém pode ser preso, senão em flagrante delito ou ainda por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, quando há decretação de prisão cautelar ou condenação criminal transitada em julgado. Essa prisão ela pode ser efetuada em qualquer dia e a qualquer hora. Todavia, devem ser respeitadas as restrições que estão previstas no artigo 5º da Constituição em relação à inviolabilidade do domicílio. Para a gente lembrar, esse artigo 5º da Constituição, especificamente no inciso 11, diz que a casa é um asilo inviolável do indivíduo e só se pode penetrar nela no caso de flagrante delito, ou ainda desastre, ou ainda para prestar socorro. Isso a qualquer hora. Durante o dia, pode-se ingressar na residência alheia por determinação judicial. Então, a prisão em flagrante pode se dar a qualquer momento, inclusive dentro do imóvel daquele que vai ser preso. Todavia, o cumprimento de um mandado de prisão, no caso de prisão cautelar, ou de um mandado decorrente de condenação criminal transitada em julgado, só pode ser cumprido durante o dia, salvo se houver consentimento do morador para ingresso naquele imóvel. Pessoal, além disso, o 293 estabelece que se aquele que for executar o mandado verificar que o réu, aquele que vai ser preso, ele se encontra em alguma casa, ele deve intimar o morador dessa casa a entregar o preso. Se isso não for obedecido imediatamente, ele vai convocar duas testemunhas e, sendo de dia, vai entrar à força na casa, inclusive arrombando as portas se for necessário. Se for à noite, esse executor ele vai intimar o morador, se não for atendido, vai guardar todas as saídas e durante o dia ele vai arrombar as portas e prender a pessoa que está lá dentro. Então, à noite ele não pode ingressar se não houver consentimento do morador, salvo se for caso de flagrante, como a gente vai ver mais à frente. Esse morador que se recusa a entregar o preso, ele vai ser levado à presença da autoridade policial para que se proceda a ele como for de direito, para que ele responda, por exemplo, por um crime de favorecimento real. Há parte da doutrina que entende que o mandado de prisão por si só não autoriza o ingresso do domicílio, que seria necessário também que o juiz expedisse um mandado de busca e apreensão. No caso de prisão em flagrante, também se observa o disposto no artigo anterior no que for aplicável. Como nós dissemos, na prisão em flagrante, o sujeito pode ingressar no imóvel, na residência, até mesmo no período noturno. O 284 estabelece que não é permitido o emprego da força, salvo aquela que for indispensável no caso de resistência ou de tentativa de fuga do preso. Se houver por parte de terceiros resistência à prisão em flagrante ou a uma prisão determinada no mandado, a autoridade ela pode também utilizar os meios necessários para se defender ou para vencer a resistência, utilizando inclusive a força. E, ao final, a autoridade vai lavrar um auto que é assinado por duas testemunhas. Além disso, o artigo 290 estabelece que se o réu for perseguido e passar ao território alheio de outro município, de outra comarca, é possível que o executor faça a prisão e apresente esse preso imediatamente à autoridade daquele local. O 289 estabelece que se o acusado estiver no território nacional, mas fora da jurisdição do juiz que determinou a prisão, vai ser deprecada a sua prisão. Essa prisão vai ser mandada para aquele juízo para que a autoridade daquele local cumpra essa prisão. Todavia, isso acaba sendo mitigado pelo 289-A. Por quê? Porque hoje existe o Banco Nacional dos Mandados de Prisão, que é mantido pelo Conselho Nacional de Justiça. Então, estando o mandado registrado naquele Banco Nacional dos Mandados de Prisão, é plenamente possível que ele seja cumprido por qualquer policial em qualquer local do território nacional. Outras disposições acerca das formalidades da prisão estão estabelecidas nos artigos 285 a 288. Ali nós temos as formalidades do mandado de prisão, cuja leitura é indispensável para que você aprenda exatamente todas essas formalidades. Da mesma forma, o 291 e o artigo 297 trazem as formalidades que devem estar presentes no cumprimento do mandado. O 287 estabelece, ele foi alterado recentemente pela lei anticrime, que se a infração for inafiançável, a falta de exibição do mandado de prisão não impede
que o mandado seja cumprido. Mas, nesse caso, o preso tem que ser apresentado imediatamente ao juiz para a realização de audiência de custódia. Essa é uma alteração importante que foi implementada pela lei anticrime. O artigo 295 traz a previsão de prisão especial para determinadas pessoas. Essa prisão especial, ela só se dá antes da condenação definitiva. Então, quando nós estivermos falando de uma prisão em flagrante, de uma prisão cautelar, de uma preventiva ou de uma temporária, essas pessoas que estão no artigo 295, elas fazem jus, elas têm direito a uma prisão especial. Mas o próprio artigo 295 estabelece que essa prisão especial nada mais é do que um local em que o sujeito vai ser recolhido diferente, distinto da prisão comum. Só que se não houver essa prisão especial, ele vai ser recolhido em uma cela do mesmo estabelecimento, em uma cela especial. E aí o 295 também traz as disposições, traz os requisitos que essa cela especial deve conter. O 300 traz uma disposição importante que as pessoas que estejam presas provisoriamente, por exemplo, aquelas pessoas que estejam aguardando julgamento em decorrência de uma prisão cautelar, estejam presas por força de uma prisão cautelar, preventiva ou temporária, elas vão ficar separadas daquelas que estiverem definitivamente condenadas. O militar que for preso em flagrante, ele é recolhido em um quartel da instituição que pertencer, onde ali ele fica à disposição das autoridades competentes. Ainda sobre as formalidades da prisão, nós precisamos lembrar que nenhuma autoridade pode prender 5 dias antes das eleições e 48 horas depois das eleições qualquer eleitor, salvo naquelas hipóteses de flagrante delito ou ainda na situação de sentença criminal condenatória por crime inafiançável ou ainda por desrespeito ao salvo-conduto. Os membros das mesas receptoras, os fiscais dos partidos, eles não podem ser presos, salvo no caso de flagrante delito, 15 dias antes das eleições, assim como os candidatos. Tá? Se alguém for preso na eleição, essa pessoa deve ser conduzida imediatamente à presença do juiz que vai analisar a legalidade dessa prisão. E para a gente finalizar, preciso lembrá-los da súmula vinculante número 11 do STF, que estabelece que só é lícito o uso de algemas para prender alguém quando há resistência ou fundado receio, na verdade, infundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia por parte do preso ou dos terceiros. E o uso dessas algemas tem que ser justificado de forma excepcional por escrito, sob pena daquele que algemou, da autoridade que algemou, responder no âmbito disciplinar, no âmbito civil e no âmbito penal, sem prejuízo também de uma responsabilidade civil do Estado. Beleza, pessoal? Essas eram as disposições relacionadas às formalidades da prisão e a gente continua na próxima aula.